Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 9 de janeiro de 2023, uma segunda-feira, logo após aqueles vândalos, golpistas, terroristas, fascistas fazerem aquela confusão em Brasília, destruírem patrimônio público, a construção de um governo alternativo ao fascismo e agredirem a democracia para tentarem impor um regime totalitário onde querem impor a sua concepção de mundo a todas as pessoas, como fizeram os fascistas e os nazistas. Não, os fascistas não passarão. Vamos à leitura das senhas diárias. Falando nisso, hoje nós vamos falar sobre a serpente do paraíso, a serpente do jardim do Éden, aquela que então teria convencido Eva e Adão a comerem a maçã proibida. Se você não sacou que isso é linguagem religiosa, metafórica, você não entendeu o que é a Bíblia, tá? Eu vou dizer o seguinte no meu título. Assim, quase se deliciando com uma maçã deliciosa. O teu egoísmo e a tua ganância são tua serpente do paraíso. Para mim, a fruta não deveria ter sido mais maçã, deveria ter sido moranguinho, que é a fruta que eu mais gosto. Porque o pecado nada mais é que nosso egoísmo, a nossa ganância de ter para a gente mesmo, e que causa a mentira, a violência, a exploração. Não é verdade? Nas pequenas coisas, digamos assim, nos pecados caseiros, nos pecados pequeninhos do dia a dia, nos pecados sexuais. Sexo não é pecado, egoísmo é pecado, também egoísmo no sexo. Até os grandes pecados, os golpes políticos, as fake news através de redes sociais, as fake news dentro da igreja. Dentro da igreja se mente muito, né? Certo? Vocês já perceberam isso. Então o primeiro e o segundo versículo vão falar desses pecados grandes, talvez, grandes e pequenos, das fake news, das mentiras. Primeiro versículo, Êxodo 23, versículo 21. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa, para dizer que viu uma coisa e não viu. Eu vou dizer
notícia muito maldosa. São esses pecados desses pastores cafajestes de televisão. Sim. Dizer, sim, isso existe. Não existe, tá? Não tem uma prova mínima. Se tivesse, os médicos diriam, opa, isso é uma coisa nova. Não tem. Esse negócio das igrejas curadoras que tem por aí é tudo sacanagem. Grana. E você fica passando pano para essas mentiras que enganam um monte de gente, especialmente gente pobre. Milagre de Jesus Cristo é uma coisa. Mágica, a cura de igreja, isso é mágica. Eles prometem. Como é que tu vai prometer um milagre? Tu apenas ora e confia. Não é? É diferente. E você passa pano para mentira. Então você está mentindo junto. Em todas as outras coisas. Terra é plana. Você não entendeu a relação entre religião e ciência ainda? Você fica passando pano nesses enganadores que jogam as pessoas contra a inteligência? O segundo versículo vem de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Irmãos e irmãs, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro. O machismo é impuro. Tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Enganar as pessoas pela religião não é de boa fama. Oprimir as pessoas através de religião não é de boa fama. Se alguma virtude existe, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Não a mentira, não o egoísmo, não a grana, não o poder. O poder é uma ganância terrível. A gente tem que falar mais da ganância do poder. Na política e na igreja. A oração vem de Lothar Zenetti. Tem que fazer mais rápido que os textos depois são muito longos. Então, oração de Lothar Zenetti. Senhor, faze da igreja a voz da tua verdade. Verdade. Não mentira. Em meio a intrigas, deturpações e mentiras, ajuda-nos a encontrar a verdade e anunciá-la sem titubear. Não a tua verdade, ou a verdade de um pastor, de alguém. Não, a verdade. O primeiro texto vem do livro de Atos dos Apóstolos, é sobre o começo da igreja. Livro de Atos, capítulo 10, 37 a 48. Pedro faz uma pregação sobre Jesus e ele começa a se reunir uma comunidade. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, lá na beira do Rio Jordão, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde mataram Jesus, suspendendo no madeiro. Depois, porém, Deus o ressuscitou
No terceiro dia fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas, que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele, foi visto por nós que comemos e bebemos com ele. Quer dizer, Deus venceu a morte em Jesus. Jesus continuou vivo. Ele venceu a morte. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Juiz da história. Todos os profetas dão testemunho dele. Os profetas do povo. De que todo aquele que nele crê recebe o perdão mediante o seu nome. Enquanto Pedro estava ainda falando essas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Também os estrangeiros que estavam em Jerusalém na Páscoa. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, os não-judeus, pois os ouviam falando em línguas e falando em suas línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água do batismo impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam, então, o batismo como os judeus. Então ordenou os judeus convertidos, que se tornaram cristãos. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então pediram a Pedro que ficasse com essas pessoas como um catequista, um professor da fé cristã, com esses novos cristãos, né? Explicando para eles o que é a fé cristã. O segundo texto vem do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículos 1 a 13, e fala da serpente do paraíso. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e a serpente, perguntou à mulher, isso é linguagem religiosa, tá? E ela perguntou à mulher: foi isso que Deus disse, não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim. Deus só disse: não como do fruto desta árvore que está no meio do jardim. Não toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher então: certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Sim, aprenderam a fazer o mal, isso é verdade. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, por isso para mim seria um moranguinho, né? Alguma coisa muito gostosa, que agradasse ao meu egoísmo, à minha ganância, talvez um monte de dinheiro. Desejava para ela, tomou, então comeu. E seu marido ofereceu ao marido, ele também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam pelados. Juntaram folhas de figueira e fizeram roupas. Quando o homem e sua mulher passeavam pelo jardim, Deus andava no jardim também. Quando soprava o vento, da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos e fiquei com medo porque percebi que estava nu. Deus perguntou: quem disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore? Criou egoísmo, maldade. Aí o homem disse: foi a mulher que me deu. Aí Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me falou. A ganância, a vontade de ter para mim. Eu comecei a ficar egoísta, menti.
eu não era mais bom. Porque minha ganância, meu egoísmo. Um bom dia.